Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara, sempre com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados muito especiais. Hoje nós estamos recebendo o vereador Eduardo Aquile da Mitsu e também um amigo nosso, um grande amigo nosso, empresário aqui na cidade. Tem três lojas aqui na cidade, o nosso querido Rubens Osmar, para falarmos um pouquinho sobre os impactos do coronavírus no comércio de Tupã. Todos nós sabemos que realmente é um momento delicado. Nós estamos voltando agora com a questão da flexibilização em todo o país. Tupã já saiu na frente desde o último dia 11 de maio, através de um decreto assinado pelo prefeito Caia Oki. Nós conseguimos condições para realmente abrir o nosso comércio, manter o nosso comércio aberto e com dificuldades, claro, todos nós sabemos. Mas a população tem sido parceira, entendendo a importância de colaborar com as medidas de segurança, as medidas de saúde, para poder realmente dar andamento, manter a nossa economia trabalhando. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje recebendo o empresário Rubens Osmar, falando um pouquinho dos impactos do coronavírus em nosso comércio. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Gostaria de agradecer a disponibilidade do Rubens para estar participando desse ponto de vista e falar um pouquinho dessa pandemia, como está afetando o comércio da nossa cidade. Eu queria saudar então nosso amigo Rubens. Rubens, seja bem-vindo aqui à TV Câmara de Tupã, a convite do nosso querido vereador Eduardo da Mitsu, falando um pouquinho sobre os impactos do coronavírus na economia, em especial no comércio de Tupã. A gente sabe que agora estamos começando a respirar, o comércio está começando a respirar. Desde o dia 11 de maio estamos trabalhando com medidas de segurança. Nós vamos falar um pouquinho sobre todo esse processo, como nós chegamos nessa liminar e que inclusive serviu como referência em todo o país. Mas vocês estão aí na ponta, Vocês são empresários, tenho certeza que a prioridade é a vida. Mas a economia também pesa, porque vocês geram empregos, geram economia, pagam impostos aqui no município e sentiram na carne nessa questão do coronavírus. Então vamos falar um pouquinho, você será um representante da classe aqui do comércio de Tupã, falando um pouquinho como foi esse período tão complicado. Seja bem-vindo aqui à TV Câmara, a convite do vereador Eduardo da Mitsu. Eu que agradeço, Glaucio, o convite, a TV Câmara, a você, o Eduardo da Mitsu, a oportunidade para a gente estar falando um pouco sobre esse momento que nós estamos passando, a nível mundial, mais especificamente aqui de Tupã, e como está caminhando o nosso comércio, como que a gente está se reinventando nesse momento difícil, de dificuldade, mas graças a Deus estamos superando com as medidas que a Prefeitura Municipal, juntamente com os sindicatos, a Associação Comercial, a Câmara de Vereadores, conseguiram essa liminar, como você bem disse, para podermos trabalhar com mais flexibilização das normas aí que era imposto pelo governo do Estado. Perfeito, nosso amigo Rubens, obrigado pela presença. Vereador, vamos iniciar o programa falando um pouquinho como nós chegamos a essa liminar. Todos nós sabemos que em meados aí do mês de março, o prefeito Caia Oki, o senhor inclusive ocupava a pasta como secretário de Desenvolvimento e Comércio Exterior, estava sentindo também, acompanhando todas as necessidades, as demandas e a preocupação da população nesse sentido. E a gente sabe que, num primeiro momento, nós tivemos aí os decretos do governo do Estado exigindo o fechamento do comércio, e, enfim, algumas medidas de segurança, e nós sabemos que todos, até então, estavam com muitas dúvidas, como seria, o que podia fazer, o que não podia fazer. E desde aquele momento a Prefeitura já se preocupou, a Câmara Municipal, inclusive com os vereadores também sendo parceiros, o senhor como secretário depois assumindo a sua cadeira, voltando a assumir a sua cadeira na Câmara, então participou de perto de todo esse trabalho, todo esse processo. Isso, Glaucio, no início do decreto do governador, na segunda prorrogação, os comerciantes fizeram uma reunião com o prefeito Caia Oki, e a gente chegou num consenso de fazer um abaixo-assinado e o prefeito Caio encaminhou esse ofício para o governador dizendo da dificuldade da nossa cidade, do interior, e a possibilidade do comércio estar abrindo. E aí ele convocou uma videoconferência não só com o prefeito Caia Oki, mas com os prefeitos da região
e mostrando os dados que tinha da quantidade de mortes que ia ter em virtude do coronavírus, não só em Tupã, mas como na região que eles tratam como a DRS de Marília. Então, um número muito grande, mas a gente ainda foi questionado por que não divulgar esse número. Como é um novo coronavírus, não tem, os estudos são só técnicos, né, em trabalho com outros países, e além disso, não só da pesquisa da Organização Mundial da Saúde, foi contratado alguns pesquisadores particulares, mas os números eram muito próximos, tanto da Organização Mundial da Saúde, como das outras pesquisas das faculdades aí renomadas mundialmente. Então, era essa linha que ele estava tomando da preservação da vida, a gente acabou entendendo isso. E aí, a partir dali, dessa videoconferência, a gente foi buscar que algum profissional da saúde fizesse um trabalho científico para a região, e aí a gente acabou não conseguindo esse profissional, mas o jurídico da prefeitura, junto com o advogado da Associação Comercial e da Sincovat, do Sindicato do Comércio, conseguiram uma saída com um boletim técnico do Ministério. Acharam, quando começou essa pandemia, foi-se lançado uns boletins técnicos, lá com 128 páginas, que dizia que poderia ser flexibilizado a abertura do comércio, desde que algumas normas dos municípios. Foi isso que o jurídico entendeu e acabou entrando com essa ação na justiça. Foi diferentemente dos outros municípios, que os outros foram contra o decreto estadual e federal. Então, a gente conseguiu realmente, com base de dados científicos da saúde, que poderia estar a reabertura do comércio na nossa cidade. E até hoje esse decreto em vigência, ganhou a semana passada aí para se manter. Então, acho que um trabalho realmente do prefeito Kaiowá que teve essa predisposição para estar ajudando o comércio de Tupã, e essa grande parceria, né, da Sincovat, do seu Milton Zamora, da Associação Comercial através do Dirceu, e principalmente dos comerciantes que sempre estavam montando essa comissão e conversando com o prefeito, e aí a gente entendendo a dificuldade de cada um e podendo buscar a solução para dar reabertura do comércio, onde também o poder público, o prefeito Kaiowá, precisou nomear aí os 70 funcionários, servidores da prefeitura para estar fiscalizando e combatendo realmente, orientando a nossa população e os comerciantes para estar se prevenindo e estar se mantendo um número baixo de infectados na nossa cidade. Perfeito, vereador. Eu queria perguntar para o Rubens. Rubens, bom, o vereador explicou muito bem como que chegamos a essa liminar, mas lá atrás, no finalzinho de março, como eu disse, muitas dúvidas, como seria tudo isso, e eu acredito que vocês já começaram a sentir, né, uma mudança drástica no comércio, perdas, porque as pessoas, a palavra de ordem era fique em casa, né? Só que as contas chegavam, né? E eu tenho certeza que toda a classe, todos os segmentos do comércio de Tupã sentiu e sentiu bastante. Você é uma pessoa sempre participativa, sempre presente nessas reuniões, representando sempre a classe. Então, acredito que você também participou de todo esse processo para que chegássemos a um decreto, mas até chegar nesse decreto, realmente o caminho foi muito complicado, muito difícil. Eu queria que você relatasse um pouquinho, como empresário, como que foi esse momento para vocês aqui na cidade. Realmente foi muito difícil. Nós começamos a sentir já antes de fechar o comércio, né? Porque o comércio fechou no dia 22, 23 de março, né? Mas a partir do dia 15 de março, mais ou menos, o fluxo no comércio já começou a diminuir, porque já estava se dizendo fique em casa, e a partir desse momento as vendas já começaram a cair um pouco, né? Serem reduzidas. E aí depois veio o fechamento do comércio, né? Ficamos os primeiros 15 dias com todo o comércio fechado, não é? E aí sentimos bastante, é um momento muito difícil que nós passamos esses primeiros 15 dias, não é? Poder ter que ficar em casa, não é? E com a incerteza muito grande do que ia acontecer nos próximos meses, nas próximas quinzenas. Aí depois dos 15 dias veio mais um decreto de 15 dias,
comércio fechado. Foi aí onde que a grande maioria dos comerciantes que não estavam trabalhando com delivery começou a trabalhar com delivery, começou a fazer um trabalho, né, de venda através das redes sociais, telefone, não é? E aí ajudou um pouco, né, para a gente podemos sair um pouco de casa para ir até o comércio e fazer essas vendas via delivery, não é? Para cuidar da cabeça, da mente, naquele momento difícil que a gente estávamos nos passando, né? E aí com isso conseguimos fazer um pouco de venda, não é? Para poder pagar algumas despesas, não é? E também, não é? Poder passar um tempo fora de casa, porque ficamos 15 dias trancados, né? Eu, por exemplo, fiquei 15 dias literalmente trancado dentro de casa. E aí depois as coisas foram fluindo, né? Mas mesmo assim, com muitas incertezas, não é? Porque até então a gente não tinha um decreto, não é? Para reabertura do comércio, e ficávamos preocupados com o futuro, com muitas incertezas, por quanto tempo a gente ia ficar ainda com o comércio fechado, né? A gente via as reportagens lá na Espanha, na Itália, de que ficaram 2 meses, 3 meses com tudo fechado. A gente, né, ficava pensando, será que nós também vamos passar por isso? Ficarmos aqui 3 meses fechado, 90 dias tudo fechado, né? Como é que vai fazer para sobreviver, não é? Mas com o decreto que o Eduardo muito bem disse, né, com a volta do comércio, pudemos respirar e ficar mais aliviado com a reabertura do comércio, com várias normas, não é? E a população entendendo, não é, que é um momento diferente, né, que tem alguns horários especiais, né, para o pessoal maiores de 65 anos, né, crianças não podem frequentar o comércio, mas graças a Deus a gente aos poucos fomos voltando, né? Agora também, Rubens, uma coisa que nós queríamos destacar, além das pessoas ficarem em casa, teve um impacto realmente complicado para vocês empresários, e como eu disse, as contas chegavam, né? A gente sabe que em Tupã, muitos empresários sofreram muito com a questão, por exemplo, as despesas, aluguel de prédio, né? Temos aqui casos de o valor de aluguel muito alto, principalmente na Avenida Tamoios, nas principais vias da cidade. Enfim, os funcionários tendo dificuldade para pagar os funcionários. Depois disso, nós tivemos aí programas do governo para auxiliar as pessoas, como por exemplo, vocês empresários também tiveram um programa onde teria aí uma possibilidade do governo auxiliar no pagamento desses salários. Então, quer dizer, mas acredito que muitos empresários, como você disse, conhecendo novas formas de venda, como delivery, como plataformas digitais, muita coisa vai mudar. Eu acredito daqui para frente, muitos empresários que tinham aquelas despesas, não conseguiram pagar as despesas lá atrás, aderiram a novas formas de venda e que agora vão ter que trabalhar de uma outra forma e de repente até, infelizmente ou felizmente, cada caso é um caso, mas tem empresários que não vão nem reabrir com a sua estrutura física, né? Vão manter as suas vendas em plataformas digitais ou com delivery. Então, quer dizer, houve uma mudança realmente significativa no comércio, né, Rubens? Ah, com certeza, né? Como você bem disse, a gente teve que se reinventar, não é? E eu, por exemplo, não fazia delivery, né? Eu não fazia delivery. Eu comecei a fazer a partir de então e vou continuar por muito tempo fazendo delivery, não é? Então, mas como você disse, tem alguns empresários que fecharam as portas do seu comércio e agora vão atender em casa, somente através de condicional e delivery. Nós tivemos alguns comerciantes que fecharam o seu comércio já fecharam já, não é? E vão aderir realmente somente ao delivery e ao condicional. Porque, como você bem disse, o aluguel é pesado, não é? E teve muitos proprietários que não deu desconto, não prorrogou o pagamento. Então, o empresário que de repente não tinha um caixa lá para poder passar por esses 50 dias que nós passamos aí, ele vem sofrendo, não é? Linhas de crédito consegue-se muito pouco, não é? Alguns empresários foi à procura de linha de crédito, é muito difícil você conseguir, não é? Pela burocracia, exigências, não é? E normas que o governo exige, né? Então é um momento bem difícil que nós passamos, não é? E que estamos passando ainda, não é? Tem muitos que como você bem disse, tem caso e caso, uns sofrem um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos estamos sofrendo. Mas veio o alívio através da liminar que, não é, como você bem disse, o prefeito, a Câmara Municipal, a Associação Comercial e Sincovat conseguiram, não é, para poder fazer a reabertura a partir do dia 11 de maio. Então, nós já estamos um pouco mais aliviados, não é? Temos que pagar as contas que ficaram para trás, não é? Foi prorrogados impostos, né? Aqueles que não conseguiram pagar os aluguéis nas datas estão pagando aos poucos, não é?
conforme as vendas vêm acontecendo a partir do dia 11 de maio. Perfeito. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Eduardo Aquiri da Mitsu e também o empresário Rubens Osmar, que tem 3 lojas na cidade, inclusive lojas com acessórios de celular e também com moda íntima. Então, quer dizer, são 2 nichos de mercado. Ele está citando aqui, por exemplo, as dificuldades que ele sentiu. Mas temos aqui diversos segmentos em Tupã que praticamente não tem como falar que ninguém não sofreu. Todos sofreram, né? Todos sofreram, desde o cliente até o empresário, a cadeia toda, né? Não tem como fugir. Mas, se Deus quiser, as coisas estão voltando à sua normalidade, aos poucos, com cautela, com normas de segurança. Tenho certeza que logo, logo estaremos voltando à nossa normalidade. Mas, claro, com agora aderindo, olhando com bons olhos algumas medidas que até então nós não estava nem aí, né? O povo não estava nem aí. Tem muita coisa que a gente tem certeza que vai manter, por exemplo, a questão da higiene, a questão, né, dos cuidados com a saúde, muitas coisas nós estaremos adotando, praticando diariamente. Eu tenho certeza que, acredito nisso, que nós vamos melhorar, né? O ser humano num todo será uma pessoa melhor, será um ser humano melhor daqui para frente, com os cuidados da saúde. Vamos ter que, infelizmente, lidar daqui para frente. Pode acontecer de surgir novos vírus, novas doenças. Então, isso aí serviu como uma lição, acho que serviu como um estilo de vida. Essa é a palavra. Os orientais, por exemplo, né, o vereador sabe disso, os orientais, uma simples suspeita de gripe, já usam máscaras. Isso aí já é rotineiro, já é do cotidiano, né, faz parte da vida do oriental, né? E o brasileiro, né, alguns povos aí nunca usaram, não eram adeptos ao uso de máscara, enfim, não se preocupavam tanto com questões de higiene, mas agora, depois desse episódio do coronavírus, eu tenho certeza que muitas coisas serão mantidas, principalmente a questão da higiene, a questão dos cuidados com a saúde. Daqui a pouquinho retornaremos com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Voltamos já.